Então, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lucas. Boa noite, sócios. É um prazer ter vocês em mais uma apresentação nossa, mais uma live do Fronteiras do Investimento, dessa vez com o Fernando Ferreira, o estrategista-chefe da XP. Queria lhe agradecer mais uma vez pela apresentação. Lucas Leal, um dos nossos sócios, participará conosco aqui desse bate-papo, na intermediação, na mediação da conversa, da live. E eu vou ler, Fernando, seu currículo, porque eu vou dizer que eu nunca vi um currículo tão bonito assim na minha vida, né? Então, eu faço questão de ler, né? Apresentando Fernando Ferreira. Fernando Ferreira foi analista de ações de empresas do setor de consumo, agronegócios, mineração, siderurgia e estratégia no Bank of America Merrill Lynch, onde trabalhou por 16 anos. Sua última posição antes da XP foi em Londres, cobrindo o setor de consumo e bebidas na Europa. Ferreira é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, credenciado pelo CFA como analista de investimentos, tendo sido considerado um dos melhores analistas de ações do mundo pela revista Institutional Investor por vários anos seguidos. Por isso é que eu disse, eu nunca mediei o bate-papo com um dos melhores analistas de ações do mundo. Então, é um enorme prazer ter você aqui, Fernando. E assim, tenho certeza que todos vocês vão aproveitar bastante. Eu vou passar a palavra a Lucas para que o Lucas apresente a RGC para quem não conhece a nossa empresa. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando de um tema tão interessante. A RGC já existe há mais de 13 anos. Nosso legado já vem sendo construído aí mês a mês, dia a dia, ano a ano, e está sempre voltado para ajudar vocês a investir melhor. Ao longo desse período, eu sei que a gente já conquistou clientes, amigos, parceiros que estão conosco desde o início e alguns outros que foram chegando mais recentemente, alguns que já viveram a crise de 2008, alguns que começaram agora nessa crise de 2020. E a nossa jornada, ela não é de um dia, não é de um mês. Nossa jornada é como a gente costuma falar, é uma maratona eterna, é uma maratona sem fim. Então, é uma maratona de dia a dia, de mês a mês, de ano a ano, numa caminhada constante para gerar riqueza e valor. Lucas, Obrigado a todos. me dê só um minutinho que eu já volto, tá? Um segundinho. Tá, pois não. Tá bom. Pois não. Obrigado a todos e a gente vai começar esse bate-papo com o Fernando já já. Eu queria dar a sugestão, como o Fernando está como anfitrião também, acertamos que quem quiser fazer alguma pergunta, não precisa esperar ao final, é só levantar a mão. Não sei se vocês sabem como levantar a mão, mas entrando no bate-papo, né? Estou de volta. Opa, né? Você Entrando no bate-papo para levantar a mão. pode levantar a mão, viu? E se tiver qualquer dúvida, é só postar um comentário no bate-papo, que eu também vamos monitorar o bate-papo, e aí a gente endereça ao Fernando a pergunta ou solicita o tempo para que você possa colocar a sua dúvida, ok? Então, Fernando, a bola está com você, estamos doidos para saber qual é a tua leitura do cenário, né? Um cenário que mudou de 2 meses muito desafiadores. O primeiro mês, agosto, onde Brasil foi mal e o mundo foi bem. Setembro, que Brasil foi mal, o mundo foi mal. Né? E outubro, que acorda com uma brisa diferente. E o que vem por aí? Eleições americanas, questão fiscal, recuperação econômica. O que a gente pode esperar disso, Fernando? Perfeito. Você viu que foi só o ruído de Brasília ter diminuído que a gente começou a recuperar, né? Então, eu acho que assim a gente está muito para trás, né, em relação a outros mercados, né, os mercados lá fora. Então, se olha, né, a nossa bolsa cai 13% no ano em reais, mas em dólares a gente ainda cai perto de 40% esse ano, né? E não é só a bolsa, né? A nossa moeda também é a pior moeda, né, esse ano no mundo, né? A nossa curva de juros também embutiu um prêmio enorme dado esse risco fiscal, né? Então, enfim, os ativos brasileiros de forma geral sofreram bastante, né? Esse ano,
recuperaram, sim, né, desde lá dos piores momentos de março, mas a gente ainda está para trás, né, em relação ao resto do mundo. Então, a gente tem, como eu falei, né, caso o ruído político continue diminuindo, né, e, enfim, a gente continue melhorando o cenário vindo de Brasília, acho que tem espaço para a gente continuar fechando esse gap aí em relação ao resto do mundo, né? Mas pensando no... Deixa eu fechar a janela aqui. Mas pensando no cenário no cenário global primeiro, né? Quando a gente olha para os próximos 6 a 12 meses, a nossa visão é otimista, né? Porque a gente acha que a gente está ainda numa recuperação de começo de ciclo, né? Ou seja, você não está num fim de ciclo econômico, né? Na verdade, a gente passou pela pior crise dos últimos 100 anos, né, econômica. Foi um choque rápido, né? Foi um choque que, enfim, durou pouco tempo, mas foi um choque muito duro, né? Foi um choque abrupto, que continua tendo efeitos, né, desse impacto na economia global. Então, a gente, né, olhando para os próximos 6 a 9 meses, a gente ainda está num começo de ciclo, né, de recuperação de ciclo econômico, e isso é importante, né? Então, eu estava vendo um estudo recentemente, tocando um pouco das eleições americanas, que o timing da entrada do novo presidente é mais relevante do que quem é o presidente, né? Ou seja, se for democrata ou republicano, pouco importa. O que mais importa é se ele está num começo ou num final de ciclo econômico, né? Porque se você pegar a média histórica de governos republicanos e governos democratas, a média de retorno é igualzinha, é 8,3% contra 8,4%, sabe assim, não muda, né? O que mudou de um presidente para outro, o que mais influenciou, obviamente as políticas ali influenciam, mas o ponto é que o que mais influenciou foi em que momento do ciclo econômico esse novo presidente entrou, né? Porque se você entrou ali perto do fim de um ciclo, próximo de uma recessão, né, dificilmente os ativos vão performar bem, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente, né, pensar. Falar, olha, a gente passou por uma crise grave, né, um choque enorme na economia global. A recuperação está acontecendo, está sendo mais rápida do que todo mundo esperava, né? Todos os economistas estavam com uma visão mais pessimista, né, achando que essa recuperação ela ia durar mais tempo, e a grande verdade é que a recuperação tem surpreendido positivamente, né? Na China, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Obviamente vamos discutir um pouco dos riscos também, mas até agora, né, os dados econômicos surpreenderam positivamente, o que fez com que os economistas revisassem, né, o número deles para cima, né, ao longo dos últimos meses. Em relação à pandemia, então esse é o primeiro ponto, né? Acho que do ponto de vista econômico, a gente está num começo de recuperação econômica, né, que pode durar um bom tempo, pelo menos ao longo de todo o ano de 2021, né, de recuperação econômica. Isso vale para os Estados Unidos? Ele está também no início de um novo ciclo ou a gente está no final de um ciclo? Para a gente entender essa mudança do governo. A gente está no início de um novo ciclo, né? Assim, no ano passado a gente estava no final de um ciclo porque a economia americana ela expandiu por 12 anos, 11 anos seguidos, né? Desde o ano de 2008, 2009 até o começo de 2020, né? Então são mais de 10 anos de crescimento econômico. Foi um crescimento mais lento do que a média dos ciclos econômicos, mas a verdade é que foi o ciclo mais longo de crescimento da história, né? A gente nunca tinha visto um período tão grande sem nenhuma recessão, né? E aí veio uma recessão, né, causada pela pandemia, mas uma recessão dura, né, um choque grande na economia. Como eu falei, foi rápido, né, até que durou pouco tempo, mas foi um choque duro e que está tendo efeito até agora, principalmente no emprego, né? O dado de desemprego ainda está bastante alto nos Estados Unidos e no mundo. Então, hoje dá para dizer que voltamos para um patamar de começo de ciclo.
É difícil dizer que a gente está no final do ciclo. Eu acho que é bem pelo contrário, né? Assim, o desemprego ainda está alto, você ainda tem uma capacidade ociosa muito grande, né? Ainda está tendo, os bancos centrais e governos estão tendo que injetar muito dinheiro na economia, né? Que é um sinal de que a economia ainda está patinando, né? Acho que a gente está longe de um cenário econômico de pleno emprego, né? Como a gente estava lá no final do ano passado, né? Que o emprego nos Estados Unidos, desemprego nível recorde de baixa, enfim. Então, acho que mudou bastante o cenário de lá para cá. E isso é bom, né? Isso é bom para preços de ativos, é bom quando você tem um início de ciclo econômico, isso é bem positivo, né? Quando você olha para frente. Então, acho que tem ganhado uma visão que tem ganhado força nas últimas semanas no mercado, é a visão de que, independente de quem ganha a eleição, o cenário para a Bolsa Americana é positivo, porque mesmo que o Biden ganhe a eleição e, enfim, tem o risco dos democratas aumentarem o imposto de renda, né, para a pessoa jurídica lá, né, e desfazer aquele corte de impostos que o Trump tinha anunciado e tinha implementado ali em 2017, 2018, por outro lado, os democratas vão ter um pacote de estímulo fiscal provavelmente muito maior que os republicanos, né? Então, você pode ter mais impostos, só que, por outro lado, um pacote enorme, né, de gastos. Então, tem ganhado força essa visão no mercado de que, olha, os democratas não seriam tão ruins assim. Por isso que o mercado, né, não sofreu tanto nas últimas semanas. Porque eu diria que 2 meses atrás, a visão do mercado era mais cautelosa, né, em relação aos democratas. Então, acho que esse ponto é relevante, né? Do ponto de vista econômico, a recuperação tem acontecido, né? E tem vindo mais rápido do que esperado. Em relação à pandemia, acho que quanto mais a gente estica o nosso horizonte, mais dá para assumir que o mundo, né, voltará ao normal, né? Então, ou teremos vacina ou vacinas, né? São mais de 160 vacinas sendo estudadas no mundo, né? Ou o vírus, né, vai ter o seu curso natural, né, de infecção aí nas pessoas. O vírus tem se tornado menos letal, né? E aí tem várias teorias por trás disso. Por que a gente está tendo segunda onda de casos, mas não uma grande segunda onda de hospitalizações e mortes, enfim. Mas a verdade é que quanto mais você estica o seu horizonte de investimento, mais dá para assumir que estaremos mais próximos de uma solução para a pandemia, né? Seja ela via vacina, seja ela via, né, uma imunidade de rebanhos estando mais próxima, né? Então, fazer acho que isso é importante. Uma questão interessante, né? Normalmente você, quanto maior o horizonte, maior você tem risco, né? O maior a precificação do risco entra nessa lógica, né? O que você está dizendo quebrando um pouquinho essa visão, dado o cenário atual, é algo como se fosse um paradoxo, mas é uma nova realidade, não é? Perfeito, exatamente isso. E eu acho que o ativo que dá mais para perceber que essa é a visão, né, do mercado é o preço do petróleo, né? Porque o petróleo ele sofreu muito na crise, né? Chegou a preço negativo, né? Lembra ali durante o mês de maio, não só por causa da crise, mas também ali aquela guerra de preços, né, entre a Arábia Saudita e Rússia. Mas quando você olha o preço de longo prazo do petróleo, né, o preço do petróleo futuro para 2025, para 2030, ele pouco mudou durante a crise inteira, continua ali perto dos $60 por barril, né? Ou seja, o petróleo de curto prazo, né, despencou, foi para zero, etc. O preço do petróleo de longo prazo continuou lá nos $60, né? Porque o mercado futuro está precificando exatamente isso. Olha, aqui, né, estamos numa pandemia, um grande choque econômico, mas daqui, né, 3, 4, 5 anos o mundo vai voltar ao normal. É isso que o mercado está precificando. Então, acho que é exatamente isso, né, a visão, que eu acho que quando você mais estica o seu horizonte, nesse caso, melhor né? Porque mais próximo estaremos aí dessa volta ao normal, por alguma razão que seja, né? Ou que seja vacina, ou que seja, né, o curso natural do vírus, mas o ponto é que isso deve ajudar
né, as economias a continuarem a se recuperar e também, né, apetite a risco continuar aumentando, né, quando você, né, quando diminuir o risco da pandemia, que ainda está por aí, né? Acho que a gente está longe ainda de dizer que, né, que a pandemia está próximo do fim. Acho que não dá para dizer isso, mas o ponto é, né, você pensa mais à frente, aí sim já dá para assumir que, né, em algum momento o mundo voltará ao normal. Aí, bom, só continuando, né? Então, essas são as duas primeiras razões, né? A economia, a pandemia, né? A terceira razão por trás do nosso otimismo com o cenário é a quantidade de dinheiro que está sendo injetada, né, na economia global. Então, de pacotes monetários e fiscais anunciados até agora, já foram mais de 20 trilhões de dólares no mundo, que é uma cacetada da quantidade de dinheiro, né? Assim, 20 trilhões de dólares é mais de 20% do PIB global, é 23% do PIB global. Então, assim, quanto vai cair a economia global esse ano? Vai cair uns 4,5%, por aí. E você tem 23% de dinheiro novo que, né, já foi injetado via emissão de dívida nova ou emissão de moeda mesmo, né, pelos bancos centrais. E esse dinheiro vai continuar rodando nas economias, né, depois que a pandemia passar. Esse dinheiro não vai embora, né? Então, e além disso, além de, né, 20 trilhões serem muito dinheiro, está muito claro que a gente não vai parar por aí, né? Que vai ter mais, assim, já vai ter, né, assim, esses 20 trilhões pode virar 22, 25, 30, enfim. Acho que está muito claro que, independente de quem ganhar a eleição, você vai ter um mega pacote sendo anunciado, né? Os republicanos estão pedindo 1,8 trilhões adicionais, os democratas querem 2,2, né, trilhões adicionais. Enfim, numa economia de 20 e poucos trilhões, né, que é a economia americana. Então, você está falando de um pacote de mais 10% do PIB americano, né? Um pacote novo, né? Então, assim, desde o começo da crise, o Fed, né, o Banco Central Americano, já imprimiu 3 trilhões de dólares, né, de dinheiro novo que eles imprimiram. E agora o governo americano está falando, né, um pacote adicional de mais 2, 3 trilhões. Enfim, é muito dinheiro, né? E esse dinheiro ele vai parar no mercado, né? O que acontece com esse dinheiro que é injetado nas economias? Ele vai parar no mercado, ele vai comprar ações de tecnologia, né? Porque, enfim, se imprime dinheiro novo, esse dinheiro compra dívida, né, soberana, então compra título de dívida soberana. Esses títulos vão a juros zero, né, ou juros negativos. Então, hoje você tem um patamar de juros no mundo mais baixo dos últimos 100 anos, né? Não existe juros no mundo inteiro, né? Essa realidade de juros baixos é uma realidade no mundo todo. E aí, quem é alocador de capital tem que sair da renda fixa, né, e ir para ativos de risco. Então, esses alocadores de capital eles são empurrados para fora da renda fixa e tem que comprar ações, né, tem que comprar, né, imóveis, commodities, né? Você olha o preço do ouro, né, subiu bastante esse ano, enfim. Então, todos esses ativos reais, né, que são os ativos que os bancos centrais não conseguem imprimir, né, que são ativos como imóveis, commodities, ações de empresas, né? Esses ativos tendem a subir muito de valor e as moedas tendem a perder valor, né? Então, a gente viu o dólar já perdeu mais de 10% de valor em relação a outras moedas desde o começo da crise, ali em abril, né? Do começo da crise, né? Desde o mês de março, abril. A gente aqui não conseguiu se beneficiar desse movimento, porque a nossa moeda, né, sofreu muito, por conta, né, das razões que a gente vai falar um pouco, políticas, fiscais, etc. Mas a verdade é que o dólar no mundo todo vem perdendo força, né, dado esse tamanho de emissão de dinheiro novo. Só que para os mercados é muito positivo que toda essa liquidez que está sendo injetada, né? Porque esse dinheiro novo não está indo para construir ponte, para fazer, né, trilho de trem, não está indo para infraestrutura, nada disso, está indo, né, para liquidez dos mercados. Então, acaba puxando o preço dos ativos para cima, né? Eu até brinquei que os bancos centrais eles estão querendo
eles estão querendo incentivar a volta da inflação, mas, na verdade, eles estão incentivando a inflação de ativos, né? Tem subido o preço da Microsoft, da Apple, da Tesla, e não o preço, enfim, o preço de uma cesta de produtos, né? Então, a inflação no mundo continua baixa e a inflação de ativos continua. Então, acho que esse terceiro ponto é muito relevante, né? É muito dinheiro que foi injetado e vai continuar sendo injetado, né? Isso é bem positivo para preços de ativos. E daí o último ponto, aí um pouco mais... Esse terceiro ponto é o que você defende muito naquela série que você fez, né? 1 trilhão de motivos para acreditar nos mercados, né? Eu acho que segue bem essa linha aí, né, Fernando? Segue essa linha e é um pouco do quarto ponto que eu ia dizer, que é a parte de fluxo, né? Que é exatamente isso. Assim, a gente tem, pensando aqui, aterrissando mais a conversa no Brasil, né, a gente tem aí 7 trilhões de reais investidos na renda fixa no Brasil, 1 trilhão de reais na poupança, né? A gente tem bastante dinheiro que ainda está investido, né, em produtos ligados ao CDI, né? E com essa realidade de CDI baixo, mesmo que o BC volte a subir os juros não vão voltar para 10% ao ano, né? O BC vai subir juros para 3%, para 4% no máximo, né? Não vai voltar para 10%, 12%, 15% de juros que a gente tinha lá atrás. Então, essa migração de ativos da renda fixa para a renda variável, a gente estima pelo menos 1 trilhão de reais, né, para migrar para a renda variável aí da renda fixa. Então, é muito dinheiro que vai migrar para a Bolsa, não só Bolsa, né, mas fundos imobiliários, enfim, fundos multimercados, né, acho que tem mais do que só a Bolsa, mas sim, a Bolsa vai se beneficiar desse fator. E a gente já está vendo isso ao longo desse ano, né? O Brasil já tem aí mais de 3 milhões, né, de CPFs na Bolsa, crescimento mais de 100% ano contra ano, e a gente acha que esse movimento está só no começo, né? A gente está comentando aqui da onda de IPOs, né, que tem vindo para o mercado, ou seja, empresas, né, abrindo capital, empresas vindo para a Bolsa, que é excelente, né? Eu acho que é excelente tanto para a economia e para as empresas que vêm captar dinheiro na Bolsa, quanto excelente para os investidores também, né? Porque traz oportunidades para a gente investir em empresas que não estavam disponíveis antes. Então, Fernando, acho muito positivo. deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando falou esse 1 trilhão de renda fixa, nessa conta estão os fundos de pensão também? Então sim. Então, é uma ótima pergunta. Os fundos de pensão, eles têm mais ou menos 1 trilhão de reais, 900 bi, então, perto de 1 tri, né, que eles têm. E a alocação em renda variável, ela é muito baixa, né? Os fundos de pensão, eles têm, na média, uns 18% em renda variável, só que a Previ, que é o maior fundo de pensão, né, do Banco do Brasil, a Previ tem 50% de alocação em renda variável, isso por razões históricas, né? A Previ acabou comprando uma série de ações lá atrás, né, da Vale, da Petro, e deu muito certo, né? A Previ ganhou muito dinheiro investindo em ações lá atrás e acabou ficando 50% do portfólio da Previ. Se você exclui a Previ da conta, a alocação média das fundações no Brasil é 9% só, é muito baixa, né? Só que a maioria das fundações no Brasil, elas têm uma meta atuarial, né, ou seja, uma meta de rentabilidade anual de IPCA mais 4%, IPCA mais 5% ao ano. Ou seja, é uma rentabilidade bem alta, né, que é difícil de conseguir com o nível de juros atuais no Brasil, né? É uma rentabilidade bem complicada, então eles vão ter que tomar mais risco também, né? Eles vão ter que vir para a Bolsa, vão ter que aumentar a alocação em renda variável, né? E a gente colocou nessa conta as fundações também. Mesma coisa com os fundos multimercados, né? Os fundos multimercados, eles também estão pouco alocados em Bolsa Brasil. É só 11%, 12% de alocação em Bolsa Brasileira, e a gente estima que para eles gerarem um retorno interessante, né, para eles conseguirem
justificar cobrar 2% de taxa de administração com 2% de taxa de performance, né, com 20% de taxa de performance, eles têm que dar retorno, né? Não dá para ficar mais alocado na renda fixa e tomar pouco risco. Eles vão ter que tomar mais risco. Então, eles vão ter que vir para a Bolsa e a gente colocou isso na conta também. Então, é uma conta que eu diria conservadora, esse R$1 trilhão, tá? É óbvio que parece bastante, você fala, pô, 1 trilhão é muita coisa, é mais ou menos quase 30% do valor da Bolsa hoje, R$1 trilhão. Mas, quando você vê 7 trilhões na renda fixa, 1 trilhão na poupança, as fundações, fundos multimercados, é bem factível esse número, né? É um número que a gente fica bem confortável com ele. Excelente, Fernando. Significa, então, que haverá uma pressão natural do preço, no preço dos ativos com a entrada desse capital na renda variável, né? Então, temos aí uma expectativa positiva com relação ao resultado dos investimentos em bolsa, não quer dizer em todas as ações, mas no desempenho da B3, no desempenho do Ibovespa como um todo, correto? Perfeito. E aí, Fernando, eu quero só citar, porque aí você já trouxe a sua expectativa no relatório de outubro, projetando o Ibovespa a 115 mil pontos. Queria que você juntasse a pergunta de Ricardo, essa questão da perspectiva de 115 mil pontos para o Ibovespa. O valor justo para o Ibovespa, né, quando você pega a projeção de lucros para o ano que vem e o preço justo, né, de quanto deveria negociar o preço-lucro do Ibov, é por aí, 115 mil pontos, né, 112, 115 mil pontos seria o valor justo do Ibovespa. Aí você pergunta, pô, Feira, por que a gente está em 100 mil? Né? Por que está longe ainda dos 115? Por conta de todos os outros riscos, né, do Brasil. Risco fiscal, ruído político, a saída em massa do investidor estrangeiro, né, o fato do maior setor do Brasil, os bancos, ainda estarem muito para trás. Bancos e Petro, né, são os maiores ativos aí da Bolsa, e a Petro cai 33% no ano, os bancos caem entre 30% a 40% no ano. Então, eles estão puxando, né, a Bolsa para trás. Então, o valor justo, né, na nossa conta é em torno disso, 112, 115 mil pontos. E a gente acha que com o cenário né, estabilizando, voltamos a falar de reformas, né, voltamos a ter mais entendimento entre os três poderes, a gente respeitou o teto de gastos, né? E vamos incluir o novo programa de renda dentro do teto, sem estourar a questão fiscal, né? Tem bastante espaço para a gente continuar andando. Agora, se for um cenário alternativo de que não, vamos estourar o teto de gastos, vamos gastar mais, né? Aí o cenário muda, porque o Banco Central vai ter que subir juros, né? E o Banco Central já deixou isso claro na última ata. O risco fiscal vai aumentar, o risco país aumenta, né? Então, esse preço justo para a Bolsa, para as ações, ele diminui, né? Ou seja, quando o prêmio de risco aumenta, o investidor está disposto a pagar um preço menor, né? pelas ações. Então, esse 115 mil pontos, sem dúvida, pode ser afetado num cenário alternativo, né? Num cenário aí de descontrole fiscal, um cenário como a gente teve lá por exemplo, em 2015, 2016, né, que o mercado se preocupa muito com a trajetória da dívida do Brasil, enfim. Então, o cenário dos 115 mil pontos é um cenário base, né, assumindo que o Brasil respeita a questão fiscal e as coisas voltem ao normal. Obviamente, existe um cenário alternativo, um cenário de risco, caso isso não aconteça, né? E a gente vá por uma linha aí de descontrole fiscal e descontrole da trajetória da dívida. Ok. Tentando fazer um link disso que você acabou de contar, né, do cenário, está bem claro para a gente o cenário, a gente entende que existem os riscos e que os riscos dependem de humores políticos, muitas vezes, né, e que a gente tem sofrido um pouco com isso. Mas a questão é a seguinte, para o investidor, né? Agora você, Fernando, veste a pele do investidor e você está olhando lá, poxa, não vou alocar 100% em risco Brasil, porque tem esse risco aqui, né?
O mercado que me parece mais sólido é o mercado americano, né? Tem o mercado, de uma forma geral, os emergentes asiáticos também, por lá e tal. Eu notei que a XP aumentou bastante a exposição, a sugestão da exposição aos fundos internacionais, aos investimentos internacionais, e o que faz muito sentido, né? Inclusive porque esses fundos têm uma liquidez maior, né? Então, acho que faz muito sentido o investidor que está desconfortável com a posição no risco Brasil, que tem ações, né, que, de repente, talvez seja melhor, né, mudar um pouquinho ou tirar uma alocação, uma parte dessa alocação e colocar em risco internacional. Que orientação você daria para aquele investidor que tem uma carteira, está com receio, está com alguns medos com relação a essa questão do risco fiscal, do risco político? O que você diria para esse investidor? Acho que a principal mensagem é que a diversificação internacional ela tem que ser uma parte estrutural da sua carteira de investimentos. Não trate essa diversificação internacional como sendo algo tático, né? Que você entra e sai na Bolsa Americana ou que você tenta acertar o melhor ponto do câmbio. Né? Porque eu vejo a maior preocupação de todo mundo é falar, mas o câmbio já subiu demais, né? Eu vou comprar ativos internacionais agora, com o câmbio a 5,60, né? Mas, assim, eu ouvia de todo mundo falar que a 4 já tinha subido demais, que a 3,50 já tinha subido demais, que a 2,50 já tinha subido demais. Então, assim, a gente tem que parar de torcer, eu falo, não seja torcedor do dólar, né? O brasileiro, a gente adora viajar, né? O povo que mais viaja aí, para fora do Brasil e tal, mas todo mundo fica ali, pô, qual é o melhor momento de eu comprar o dólar? Né? Compro agora, compro mais perto da viagem, enfim. E a verdade é que é muito difícil prever, né, para onde vai o dólar. Nosso time de economia tenta aqui, fazem vários modelos econométricos, etc. Hoje, o valor de equilíbrio, né, dos modelos aí, eles indicam que o dólar deveria estar mais próximo do 5 do que do 6, né? Ali é 5,05, 5,10, por aí. Então, está acima disso, né? A gente está a 5,60 por conta desses riscos adicionais, né? Risco do fiscal desandar, enfim, risco desse cenário alternativo acontecer. Mas a verdade é que, para o investidor, a gente não tem que ficar pensando nisso, eu vou esperar o melhor momento do dólar, porque aí sim eu coloco, né, um pedaço em bolsa americana. Eu acho que a gente tem que ter sempre, né? Se a gente não tiver alocação internacional, é começar a montar esse percentual da nossa carteira, porque hoje a gente não é mais pago 1% ao mês na renda fixa para não precisar pensar em alocação internacional, né? A gente não tem mais esse colchão que a gente tinha no Brasil, de ter um ativo que dá retorno alto, sem risco e com alta liquidez, né? Que era a nossa renda fixa antiga. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que ter uma carteira bem diversificada, né, em várias classes de ativos, e também que não seja apenas ativos brasileiros, né? Se você for pensar uma carteira que tenha, né, fundos multimercados, fundos de crédito, fundos DI, ações brasileiras, né, fundos de ações brasileiras, etc., é uma carteira bem diversificada, certo? Mas aí o que acontece se o Paulo Guedes sair? Vai acontecer que toda a sua carteira vai mal ao mesmo tempo, né? Porque cai o fundo multimercado, cai fundo de crédito, cai o fundo de bolsa, enfim, tudo vai mal ao mesmo tempo porque a carteira está 100% exposta ao Brasil, né? Então, ter exposição a ativos internacionais, como eu falei, acho que a gente tem que tratar como estrutural na carteira, né? E aí o percentual é muito difícil, tem que ser 20, 30, 10. Acho que isso, né, por isso que é importante checar com o seu assessor, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, enfim, depende do risco, depende do horizonte de investimento, qual tipo de investimento que você vai investir fora do Brasil, se é um fundo de ouro, se é um fundo de S&P, fundo de Ásia, enfim. Então, é importante alinhar com o seu assessor esse percentual ideal. Mas a minha dica, a minha mensagem principal é essa, né? É não tratar como algo tático, né? E sim como
um percentual ali estrutural da nossa carteira. Excelente colocação. Mais uma pergunta, ainda olhando o lado do investidor, né? Hoje saiu a pesquisa da FGV, você também deve ter visto aí das expectativas dos empresários acerca do desempenho da economia. Os números são muito interessantes, são muito positivos. E uma coisa interessante é que já 2021 já passou, 21, 22, né, já passou de uma expectativa. 22 era mais negativo para uma posição neutra, né? Significa que, aparentemente, o empresariado começa a enxergar, sim, que esses sinais devem ser sinais duradouros. Mas o investidor que está olhando em que setores eu invisto, olhando o Brasil aqui, né? A gente já fez um exercício lá atrás, né? Claro que vendas online, tudo isso demonstrava, as empresas desse setor demonstravam serem bastante promissoras. Mas um olhar agora, Fernando, para o investimento de 2, 3 anos após essa pandemia. O que você, na sua visão, você entende como setores mais promissores da economia? Tá ótimo. A gente gosta aqui de 3 temas principais de investimentos, né, no Brasil hoje, quando a gente pensa em setores, né? O primeiro deles são as commodities, né, porque a gente é muito competitivo, né, globalmente, na produção aí da maioria das commodities, né, sejam elas commodities agrícolas, commodities metálicas, enfim. Então, a gente, né, acho que o Brasil vai continuar sendo aí o celeiro do mundo, e a gente gosta, por exemplo, do setor de frigoríficos, né, o setor de carnes. A gente acha que é um setor muito competitivo para o Brasil, um setor que é muito exposto à China. Enfim, a China tem importado, né, cada vez mais do Brasil e menos dos Estados Unidos, né? Então, é um tema que a gente gosta, né? Mesma coisa para a Vale, né? A Vale, minério de ferro continua na máxima histórica, né? Eu fiz um gráfico interessante um tempo atrás, que era a ação da Vale negociada em Nova York, né, a ADR da Vale, que é em dólares, contra o preço do minério de ferro. O interessante é que a ação da Vale hoje, em dólares, ela está no mesmo nível que estava em 2016, 2015, por aí. Só que lá, o preço do minério era $40 a tonelada. Tá? Hoje, o preço do minério é $120 a tonelada. Né? Então, o minério multiplicou por 3 e a ação da Vale está exatamente no mesmo lugar que estava, né, há 4, 5 anos atrás. Ou seja, a quantidade de caixa que a Vale está gerando é uma coisa absurda. Né? Então, para o ano que vem, a gente tem um dividendo projetado para a Vale de quase 10%. Né? O que é uma maluquice você pensar que uma empresa de commodities vai pagar 10%, né, em dividendo, porque a ação está muito barata. Né? Então, assim, as pessoas se assustam um pouco, porque Vale performou super bem esse ano, né? A ação foi bem, mas é uma ação que você tem que olhar em dólares, né? Porque quase 100% da receita da Vale é dolarizada, né? Então, grande parte dessa alta da Vale esse ano foi por conta do câmbio, né? Que depreciou bastante a nossa moeda. Então, também é uma forma de proteger a sua carteira em relação ao câmbio, né? Ou seja, você não precisa só ter BDRs e fundos internacionais, né? Você ter exposição às empresas, né? Os frigoríficos, a Vale, e mesmo a Petro também, né? A Petro vende a maior parte aqui do Brasil, dos derivados, mas é dolarizado, né? O preço da maioria dos derivados de petróleo. Só que hoje a gente prefere as commodities mais expostas à China, né? Que aí é o caso dos frigoríficos, é o caso da celulose, é o caso, né, do minério de ferro. O petróleo, né, a Petrobras, a gente gosta, mas a gente acha que tem que ter um pouquinho de paciência, porque o petróleo vai demorar um pouco a engrenar, né, até a gente ter mais visibilidade do mundo voltar ao normal, né, voltarem ao normal, das pessoas saírem mais de casa, enfim. O petróleo é uma commodity muito mais exposta à atividade econômica global, né? Já essas outras que eu falei, a celulose, as carnes e o minério de ferro, são commodities muito mais expostas à China, né? E a China voltou para um crescimento muito forte ali depois da pandemia. Então,
esse tema a gente gosta, de investimento das commodities. O segundo tema, como você já mencionou, é a parte de varejo, né, e principalmente as empresas que estão fazendo um bom trabalho no varejo online. Então, né, a gente gosta de várias empresas no setor, né, e aí eu dou exemplo de Via Varejo, Lojas Americanas, a gente gosta de Vivara também, né, da joalheria, enfim, a gente gosta de Local Web, que é uma empresa que não é uma empresa de varejo, mas é uma empresa que vende plataformas para varejo online, né? Então é uma empresa de tecnologia, mas que está muito exposta ao crescimento aí do e-commerce no Brasil. E a gente acha que empresas como a Magalu e a B2W, por exemplo, são empresas excelentes, mas que as ações já subiram demais, né? A Magalu já subiu 120% esse ano, a B2W também quase 100% no ano de alta. Então, a gente vê menos, o risco-retorno um pouco pior hoje, né? A gente vê menos assimetria ali de preço, dado tudo que essas ações já subiram. Por isso que a gente prefere essas outras empresas que, né, não subiram tanto as ações e que tem espaço ainda para andar. Então, a gente gosta bastante desse tema. E quando você olha na China, né, o que aconteceu lá, a penetração do varejo online aumentou bastante durante, né, o SARS, lá em 2003, e nunca mais caiu, né, continuou subindo, né, depois do último coronavírus lá que teve em 2003. Por quê? Porque as pessoas elas se acostumam, né, a usar a internet, a comprar online, e depois elas não voltam, né, para 100% dos costumes antigos, né? Essa penetração ela continua alta. Então, a gente acha que é uma tendência que, sem dúvida, veio para ficar, né? E o Brasil ainda tem muito espaço para crescer a penetração de varejo online, que ainda é 6, 7% no Brasil, isso pré-pandemia, né? Acho que hoje deve estar mais na casa dos 15%, aí se eu vou chutar, né? Não sei exatamente, mas com certeza subiu bastante, mas ainda é baixo em relação a outros países, né? Então, a gente gosta bastante desse tema de varejo e varejo online. Mas dependendo da empresa, obviamente, né? E, por último, eu vou ressaltar empresas sólidas, né? Empresas bem geridas, mas que as ações ficaram para trás, né? Ou seja, empresas que não recuperaram ainda, né, da pandemia, enfim, que as ações ainda estão muito largadas, que aqui o principal expoente é o setor de bancos, né? Então, como eu falei, o setor de bancos ainda cai 30%, 40% no ano, as ações estão extremamente baratas, né, dos bancos, e a gente gosta de Banco do Brasil, principalmente, e de Bradesco, né? São os dois principais, as principais apostas aí que a gente tem no setor, mas mesma coisa que eu falei para a Petro, né? A gente gosta, mas tem que ter um pouco de paciência, porque não tem muito, como é que fala, muita razão para esses bancos andarem muito no curto prazo, né? Ou seja, a gente gosta, mas talvez tenha que ter um horizonte um pouquinho mais longo, enfim, a gente não vê muito, né, catalisador ou notícia que vai fazer com que os bancos andem bastante no curto prazo. Mas para compor carteira faz bastante sentido, né? Porque não adianta a gente só comprar também as atacantes, as empresas que estão indo super bem, etc. Você tem que comprar ali também, né, uma boa empresa, bem gerida. Zagueiro. O zagueiro. Tem que ter o zagueiro. Então, os bancos, a Petro ali, acaba sendo shoppings também, né? Você olha Iguatemi, por exemplo, tá lá embaixo a ação, né? Não recuperou nada, enfim. Tem razão para isso, né? Mas são boas empresas, né? Bem geridas, etc. Então, é importante, né, para a composição de carteira. Então, acho que esses são os 3 temas principais que eu ressaltaria, né? A parte de varejo e e-commerce, commodities e né, bancos e outras empresas que ficaram para trás aí e ainda não recuperaram. Excelente, Fernando. Surgiram 2 perguntas aqui, na verdade 3 perguntas, eu vou colocar todas elas, você já emenda depois, né? A primeira falando sobre a JBS, a preocupação que se tem com a governança também, né? Se esse não seria um motivo de alerta ou se você já enxerga uma mudança significativa na empresa
que dê um pouco mais de confiança no investidor para o longo prazo. Esse é um ponto. Primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre as elétricas, né? Faz uma de cada vez, Rick. Tá bom. Então vamos lá. Tá bom. JBS, a gente infelizmente está restrito, que a gente está, enfim, deve estar auxiliando eles em alguma coisa ali, a gente está restrito no papel, mas o que eu diria é que, né, de maneira geral, essas questões de ESG hoje, né, que é a parte ambiental, social e governança, tem ganhado uma relevância enorme, né, para todos os investidores, né? Então, esse tema é muito relevante hoje no mercado. A gente hoje tem um time aqui dentro do nosso time de análise que só olha para ESG, né, para essas questões de governança social e meio ambiente, e cada vez mais, né, os investidores institucionais, investidores pessoas físicas, estão levando isso em conta nas decisões de investimento, né? Então, as empresas, elas sabem disso, né? As empresas estão se mexendo bastante, porque as empresas que ficarem para trás realmente acabam sendo afetadas, né, bastante, principalmente, por exemplo, hoje no dinheiro do gringo, né? O dinheiro do investidor estrangeiro, por que a Vale está tão para trás, né? Como eu falei, o minério triplicou e a Vale está no mesmo preço de 4, 5 anos atrás. Por conta disso, né? Por conta de Brumadinho, né? Por conta de Mariana. Tem muito fundo estrangeiro que fala, eu não olho para a Vale até a empresa se arrumar e me provar por A mais B, né? Que não vai ter mais nenhum acidente, que virou a melhor empresa ambiental do Brasil, eu não invisto na Vale. Então, essas questões realmente, elas pesam bastante hoje nas ações, né? E a mesma coisa para empresas que já fizeram um bom dever de casa, né? E que são empresas bem vistas, né? Do ponto de vista de ESG, como, por exemplo, a Natura, são empresas que, né, elas atraem mais investidores justamente por estarem bastante focadas nessa questão. Então, tentei responder de uma forma mais ampla aí, mas acho que essas questões de ESG, elas são bem relevantes. A gente entende a restrição e certamente entende os motivos. A segunda pergunta é sobre as elétricas, né? Pedindo, inclusive, que você citasse nomes, se possível, também, já que a gente falou de zagueiros, né? Que também podem jogar como zagueiros. Qual é a tua visão sobre elas? Olha, nesse cenário que a gente está falando. Sim, as elétricas são né, excelentes ações, porque pagam bons dividendos e são empresas muito como é que diz? Protegidas da inflação, né? Está todo mundo aqui no Brasil com medo da volta da inflação. As elétricas, né, assim, o setor que é mais protegido da inflação é impossível, né? Porque assim, a sua conta de luz vai, né, reajustar pela inflação e não tem negócio, né? Você tem que pagar, senão eles cortam a tua luz. Diferente, por exemplo, do setor imobiliário, né, que às vezes é difícil ter uma negociação, enfim, o inquilino não quer pagar o aumento, né? E aí fica no setor elétrico não, né? Justamente, né, assim, reajustado mesmo. Então, é um setor que, né, gera muito caixa, tem bons dividendos e é protegido, né, da inflação. Então, a gente gosta mais do setor de geração e transmissão do que o setor de distribuição. O setor de distribuição de energia é mais arriscado, enfim, tem todos os problemas aí de inadimplência, das empresas não poderem cortar a luz, né, de quem não está pagando agora durante a pandemia, o que faz sentido, né, mas acaba impactando muito os resultados financeiros das empresas. Então, a gente prefere mais o lado da geração e transmissão, que são mais seguras. Então, Ômega Geração, né, é uma geradora que a gente gosta bastante, inclusive está na nossa carteira top 10. E a Engie também, né, a antiga Tractebel, eu também ressaltaria aí como um papel que a gente gosta dentro do setor. Excelente, Fernando. Muito bom. E a próxima pergunta, nós já estamos chegando aí, temos 8 minutos. Ainda sobre essa questão de dividendos, Fernando, saiu uma reportagem falando que o desempenho das ações das elétricas tem sofrido um pouco nesse período por conta da curva de juros, fazendo que muitos investidores, com aquela
amplitude da curva de juros, começasse a diminuir o seu apetite pelas elétricas e migrar esse recurso para taxas mais longas. Faz sentido essa lógica? Isso tem acontecido? Faz sim, porque é um setor que as ações elas se assemelham muito à renda fixa, né? Porque isso é muito estável, é muito previsível, então você sabe quanto que vai vir de fluxo ali, tem pouca volatilidade, né? Nas receitas das empresas, etc. Então, as ações das elétricas elas acabam sendo muito sensíveis a juros, né? E como os juros de curto prazo no Brasil continuam em 2%, mas os juros futuros, né, os juros lá na frente, subiu muito, né? Hoje você tem juros na curva lá, longa a 8%, 9% ao ano, né? Próximo de 2 dígitos já, justamente por conta desse risco fiscal no Brasil e tudo isso. Então, isso acabou, essa abertura da curva, né, esse prêmio de risco grande aí na curva de juros, fez com que as ações das elétricas sofressem bastante, né, justamente por conta dessa sensibilidade maior que elas têm, né, em relação aos juros. Agora, a nossa visão aqui é que os juros já subiram demais, né, no médio e longo prazo. Então, inclusive, o mercado já precifica que o BC vai ter que voltar a subir juros já no curto prazo, né? Então, a gente acha que já tem bastante risco aí embutido na curva, né? Dificilmente a gente enxerga um cenário de juros voltando a 2 dígitos, né, no Brasil. A não ser que o fiscal descontrole, enfim, que a gente realmente vá para um cenário alternativo, né? Mas faz sentido, sim, esse impacto. Beleza, Fernando. A próxima pergunta que colocaram é sobre o ouro, né? A gente vive uma situação um pouco diferente daquela onde corremos atrás do ouro achando que precisávamos de uma proteção contra um desastre global, né? O que você está pintando, o que você está nos dizendo é que há uma expectativa de crescimento da economia americana, não estamos no final do ciclo, estamos no início do ouro, perdão, no início de um ciclo de crescimento. O ouro, então, passa a perder-se o sentido como proteção na carteira e pode efetivamente, aquilo que se ganhou até o momento, pode ter que ser entregue novamente se continuarmos investidos em ouro nos próximos meses? Eu acho que não. Eu acho que não perde o sentido na carteira, justamente porque o caixa, né, rende cada vez menos, né? Se você tem caixa em dólar ou caixa em reais, os juros de curto prazo são muito baixos, né, hoje em dia. Então, eu teria ouro na carteira muito com essa visão de preservação do capital, né, e não de apreciação de capital de longo prazo, né? Se você quer ganho de capital de longo prazo, melhor ativo para se ter é ações, fundos imobiliários, enfim, ativos que apreciam de valor no longo prazo. O ouro, ele não te rende nada, né? Você não recebe um dividendo, você não recebe um cupom, né, como de um aluguel aí de um fundo imobiliário ou de uma renda fixa, etc. Ele não te paga nada. Então, quando você olha um gráfico de muito longo prazo do ouro, ele sempre perde para ações, né? Mas a gente não tem que comparar ouro contra S&P ou contra Ibovespa, a gente tem que comparar ouro contra a caixa, né? Então, se as moedas continuarem perdendo valor porque os bancos centrais estão imprimindo moeda, né, a rodo ali, sem nenhum controle, o que acontece? As moedas perdem valor e ouro, prata, né, cobre, todas as commodities sobem de valor, né? Então, eu acho que faz muito sentido ter ouro na carteira, mas pensando com essa lógica de comparar ali com caixa, né, de comparar e de olhar como uma visão de preservação de capital, né? Ao invés de comparar com a parte de ações, por exemplo, né? Então, eu acho que faz sentido, mas não teria um percentual extremamente alto, né, em ouro e prata, a não ser que a sua visão de mundo seja extremamente negativa, né, que você discorde de mim e fala, não, acho que o mundo né, um cenário horroroso, enfim, aí faz sentido ter bastante ouro, senão, assim, acho que, enfim, entre 5% a 10% ali no máximo, né, de Ok, Fernando, exposição. muito bom. Na verdade, as duas últimas perguntas se resumem em uma.
né, para a gente poder encerrar, já estamos aí a 3 minutos do nosso horário. Sobre o setor de shoppings, você já citou alguma coisa do setor de shoppings, mas perguntam aqui também, será que o setor de shoppings não será afetado pelos avanços do e-commerce? Será que nós teremos uma movimentação que enfraquecerá os shoppings no médio e no longo prazo? E se você puder dar nomes, shopping e construção civil, que empresas você gosta, que empresas você acha que estão com preço baixo e que poderiam entregar resultado interessante nos próximos 12, 24 meses? Olha, eu acho que no mundo, sim, né? No mundo, shoppings estão num cenário muito ruim já há bastante tempo, até no pré-pandemia, né? Porque vinham perdendo muito espaço para a Amazon, né? E para as empresas aí de varejo online. Mas no Brasil é diferente, né? No Brasil, shoppings são centros de entretenimento, centros de alimentação e centros de segurança, né? As pessoas vão para o shopping porque é mais seguro mesmo, né? Então, o que os shoppings têm feito é integrar a parte de varejo online com varejo físico, né? Então, você compra no app, compra online, vai retirar no shopping, né? Ou você compra na loja e entrega em casa, recebe o produto em casa, enfim, os shoppings estão mudando bastante, né, o seu modelo de negócios para conseguir integrar, né, o e-commerce dentro dos shoppings. Então, quando você pega, né, os maiores shoppings do Brasil, acho que eles estão muito bem localizados e dificilmente eles vão morrer, né, com o varejo online. Acho que a loja física não vai morrer, né? Ela vai continuar tendo um propósito muito claro. Então, obviamente, né, shoppings em lugares não tão premium, etc., né, eu acho que tem uma dúvida, mas quando você pensa, né, por exemplo, no Iguatemi, né, eles estão nas melhores regiões, na Multiplan, enfim, dificilmente eles vão sofrer tanto, né, que o modelo de negócios deles vai acabar por conta do varejo online. Eu acho que, pelo contrário, eles estão integrando o varejo online ao business deles. Beleza, Fernando. Muito obrigado. Lucas, mais alguma pergunta? Não, Rick. Tudo ok. Fernando, muitíssimo obrigado pelo seu bate-papo. Foi extremamente esclarecedor, com dicas muito, muito boas. A RGC agradece de coração aí o seu tempo. Eu sei que teu dia deve ter sido longo. Você me disse que passou o dia inteiro em reuniões. E não tem, parece que não, mas reunião cansa e cansa um bocado, né? Então, agradeço muito aí a sua disponibilidade e fica aí o grande abraço nosso da RGC, de todos os nossos clientes, de todos os nossos amigos que participaram, a você e a todo o time da XP. Esperamos nos ver brevemente, falando aí, sem as dúvidas, né, falando de um cenário muito melhor do que esse que a gente está vivenciando hoje em dia, certamente. Tá, Fernando? Perfeito. Quer deixar algum recado para o time, para os clientes, para os nossos amigos que estão participando? Só pedir para, enfim, todo mundo acompanhar ali os nossos relatórios, né, as nossas análises ali em conteúdos.xpi.com.br, que a gente publica todas as nossas análises lá, né? Política, macroeconômica, ações, enfim, tá tudo ali. Tá certo, Fernando. Mais uma vez, o pessoal está dando os parabéns a você aí, pela apresentação, pela sua didática, pela sua clareza. E fica aí da RGC e de todo o nosso time. Um grande abraço a você. E quando vier à Bahia, vamos te levar para comer uma acarajé, pode ter certeza. Combinado. E tá bom? muqueca também, que eu sou também, viciado. Pode ser, não tem problema. A gente sabe onde ela fica, né? Tá bom, meu querido? Um grande abraço a todos vocês que participaram. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.